Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje, então, é dia 20/4, né? Segunda-feira. Vamos aí começar a nossa aula número 6, tá? Nossa aula número 6. E hoje a gente vai falar sobre entrevista, tá? Na nossa aula de redação. Como a gente já trabalhou com notícia e já trabalhamos com reportagem, então vocês já estão aí mais inteirados aí por dentro desses estilos, desses gêneros de textos para o lado jornalístico, né? Tanto a notícia, que é um pouco mais direta, traz os acontecimentos de uma forma mais direta, e a reportagem também vocês já estão por dentro. E a entrevista, ela vai fazer parte da reportagem, então ela vai estar dentro ali da reportagem, trazendo mais detalhes daquela reportagem que foi feita, os depoimentos das pessoas que participaram ali da reportagem, eu posso fazer aquelas perguntas e respostas. Então, para a gente começar a nossa aula, pessoal, abram o livro de vocês na página 189, o livro de língua portuguesa, tá? Abram o livro de língua portuguesa na página 189 e vamos acompanhando aí comigo, tá? Então vamos lá, aqui, ó, página 189, ok? Vamos lá então, produção textual. Há preconceito contra negros, diz Gustavo, 11 anos, colunista da Folhinha. Eram 2h30, mas Gustavo Gomes ainda estava acordado. É que o garoto leva a sério o desafio de escrever. Mudei os textos umas 5 vezes e ainda achei que não ficaram bons. Aos 11 anos, o menino se esforçava na madrugada para terminar as 4 colunas que deveria escrever para serem publicadas na Folhinha. Ele estreia como novo colunista do caderno neste sábado, 10, falando sobre diversidade e igualdade. No meu colégio tem bastante gente negra, mas acaba tendo preconceito, diz o garoto que é negro e estuda em uma escola municipal no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. A mãe trabalha como ajudante geral em uma gráfica e o pai, que não mora com eles, é mecânico. Uma menina tinha nojo de mim na primeira série, falava que não era para eu tocar nas coisas dela. Diz ele, que afirma ainda já ter sido hostilizado pelos colegas por não gostar de futebol e por ser muito estudioso. Gustavo chamou a atenção na internet ao discutir sobre racismo em um vídeo que teve quase 395 mil visualizações, na coluna Ideias. O garoto vai falar também de outros assuntos do dia a dia na escola, como a atenção da semana de provas, o professor tem que dar mais chance para os alunos darem sua opinião na aula e não ficar falando sem parar, critica. Você já sofreu preconceito? Já sofri muito preconceito por ser negro, por ser esperto e por não gostar de futebol. Quando tinha 9 anos, falavam que eu não era homem, que não era macho porque não gostava de jogar bola. O pessoal também ficava me chamando de nerd, falando que eu deveria usar óculos. Mas acho que não combina com meu rosto, fica um negócio muito grande. Se bem que acho que vou precisar mais para frente, porque leio muito e fico muito no computador. O que houve para você achar que estava sendo vítima de preconceito? As pessoas me xingavam muito de negrinho pastoreio. Na minha escola tem bastante gente negra, mas acaba tendo preconceito. Já sofri preconceito até de pessoas negras e de pessoas que têm amigos negros. Uma menina tinha nojo de mim na primeira série, falava que não era para eu tocar nas coisas dela. Dizia: eu tenho nojo de gente negra. E eu respondia: também sou humano, também sou gente. Tenho que ser tratado igual. Mas você pode usar o melhor argumento do mundo e a pessoa não vai ouvir, porque você é negro. E ela já está com isso na cabeça. É só uma desculpa para dizer que não gosta de você. O que você mais gosta de fazer? Gosto de ler, de conversar e de ficar na internet. Fico procurando curiosidades, principalmente no Fatos Desconhecidos e no Mega Curioso. São os dois melhores sites da internet. Eu fico nisso o tempo inteiro, umas 5 horas por dia. Eles falam sobre coisas que ninguém sabe, tipo que sal também serve para limpar a panela. Se a comida ficar grudada e você jogar sal, ela sai mais rápido. Qual é a sua matéria preferida na escola? Varia com o professor. No ano passado, eu não tinha matéria preferida, porque só uma professora ensinava todas as matérias e eu não gostava dela. Nesse ano, eu estou gostando mais de português, porque a professora é bem legal. O que faz um professor ser bom? O jeito que ele aborda a aula. Tem que bater papo, conversar, perguntar a opinião. Tem que dar mais chance para os alunos falarem na aula e não ficar falando sem parar. Qual foi a coisa mais legal que você já fez? A coisa mais divertida que eu já fiz foi uma viagem para Santos. Nunca tinha ido para a praia, foi maravilhoso. A melhor coisa foi dar uma cambalhota completa, junto com a onda. Eu tinha uns 6 anos, não lembro de nada antes disso. Minha vida começou na primeira série, por ter aquele valor sentimental de ser a primeira vez.
Foi um divisor de águas na minha vida, e como se fosse antes e depois da cambalhota, antes de Cristo e depois de Cristo. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho? Nossa, eu sou muito sonhador. Na verdade, muito iludido mesmo. Sei lá, conhecer o Barack Obama, quero escrever um livro que faça mais sucesso que Harry Potter, que consiga ter tanto fã quanto ele. Já está no meu planejamento de vida, mas ainda não sei sobre o que vai ser. O que quer ser quando crescer? Estou super indeciso entre ser escritor, psicólogo e arquiteto. Faz um ano que estou nessa indecisão. Qual é a parte mais legal de ser o novo colunista da Folhinha? É uma coisa bem alucinante, porque um ano atrás, se alguém falasse que eu ia escrever uma coluna na Folha, eu ia falar, aham, senta lá. E nesse tempo, virei colunista e escrevi um livro de poemas. Vou lançar no dia 17 de outubro, aqui na biblioteca da escola. São poemas sobre tudo, desde café até planetas. Tem alguma coisa sobre a qual você queira escrever, mas não escreveu? Sobre música. Sempre quis dar a minha opinião, mas eu definitivamente não consigo escrever sobre música. Já tentei, mas saiu tão ruim que nem levei para as crianças e para a professora lerem. Não mostrei para ninguém, até rasguei. Fico triste porque eu gosto muito de ouvir e de cantar. Acha que toda criança pode escrever um bom texto? Acho que sim, só precisa de esforço. Não pode falar eu não consigo. Se você quer alguma coisa, tem que se esforçar. Acho que falta compromisso, não só entre as crianças, mas entre as pessoas. Elas acham que aquilo ali é só uma tentativa, se distraem com qualquer coisa. Tem que terminar, você tem que se empenhar naquilo e colocar um projeto principal e não deixar em segundo plano. O que recomendaria para quem quer ser um colunista como você? Recomendo que se esforce, que não deixe para escrever no último minuto. Coloque o melhor de si, revise o máximo que puder e veja se outros acham bom, além de você. Não é só escrever e mandar. Então vamos lá. Questão 1. A matéria apresentada traz uma entrevista com Gustavo Gomes, um garoto de 11 anos que assina a coluna Ideias, no suplemento infanto-juvenil do jornal Folha de São Paulo, a Folhinha. O garoto afirma que, apesar de haver um grande número de estudantes negros em sua escola, a discriminação existe. Cite algumas experiências vivenciadas por ele que revelem atitudes preconceituosas. E aí, pessoal, que atitudes ali que foi reveladas por ele que mostram que ele sofreu preconceito, né? Atitudes preconceituosas. Primeiro lá, a menina falar, né, que tinha nojo dele, por ele ser negrinho. Então, outra atitude preconceituosa, os meninos falarem que ele não era macho, porque ele não jogava bola, né? Então, Gustavo cita o exemplo de uma menina que dizia para ele não tocar nas coisas dela, porque a garota tinha nojo. Também revela ter sido discriminado por não gostar de futebol e ser muito estudioso, né, que ele era chamado de nerd. O que você acha das atitudes tomadas por esses alunos? E aí, pessoal? Resposta pessoal aqui, tá? Então, vocês vão responder aí. Vão responder aí de acordo com o que vocês acham. 2. Apresente de forma resumida os assuntos abordados nas perguntas feitas pelo entrevistado. E aí, quais foram os assuntos lá? Falou de preconceito, o que mais? Falou sobre ele ser o colunista lá e ele escrever. Então, as perguntas focam o preconceito, as suas preferências, os seus sonhos, seus planos sobre a vida como colunista. Gustavo afirma sofrer discriminação. Considerando as respostas dadas pelo menino, suas características e seus planos, responda. O fato de pertencer a uma etnia que é alvo de comentários e atitudes preconceituosas faz de Gustavo um menino cujo valor é menor do que os outros que pertencem a etnias diferentes? Explique sua resposta. Aqui, pessoal, também, ó, resposta pessoal, tá? Imagine que você fosse o entrevistador. Que pergunta que não foi feita você gostaria de propor a Gustavo? Aqui também, pessoal, é resposta pessoal. Então, de acordo lá com a entrevista lá, que pergunta não foi feita e você gostaria de fazer? Então, vamos lá, pessoal. A entrevista, ó. A entrevista. Como você observou, a matéria que abre esta sessão traz uma entrevista com um garoto que atua como repórter em um suplemento infanto-juvenil de um jornal. A entrevista é um gênero muito comum no meio jornalístico, estando presente direto ou indiretamente na maioria das notícias publicadas, muito embora nem sempre isso seja tão evidente. Ela constitui uma das principais fontes de informação em um jornal. Então, pessoal, a entrevista, embora ela não seja muito comum aí no meio jornalístico, ela vai estar sempre presente nessas reportagens, trazendo aí as experiências de vida
de uma pessoa, o modo como essa pessoa vê as coisas da vida, as opiniões dessa pessoa. Então, a entrevista ela vai trazer tudo isso aí. A entrevista pode ser transcrita como na matéria sobre Gustavo Gomes, através de perguntas e respostas diretas, né? Então, vocês viram lá que na entrevista a gente tinha as perguntas em negrito, né? As perguntas lá destacadas e depois as respostas. Então, a entrevista ela pode ser feita dessa maneira, perguntas e respostas, ou ela pode ser feita também de uma maneira narrativa, né? Seria aí inserindo as respostas e as perguntas fazendo um texto narrativo, um texto corrido. O que é chamado no meio jornalístico, então, essa entrevista transcrita, né, como perguntas e respostas, ela é chamada de entrevista ping-pong, né? Seria aí por meio das perguntas e respostas diretas. O segredo de uma boa entrevista está na elaboração de um bom roteiro de perguntas, considerando o perfil do entrevistado sobre quem se deve buscar o maior número de informações. As perguntas devem ser claras e específicas para que se atinja o objetivo desejado. Se as perguntas forem muito abertas, corre-se o risco de desviar do tema principal. Então, antes de você fazer a entrevista, você precisa definir o que? O roteiro das perguntas. Então, quais são as perguntas que você vai fazer lá para o seu entrevistado? Eu vou perguntar isso, 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 isso. Então, você faz por escrito e na hora que você for fazer a entrevista, você abre essas perguntas para ele. Não pode deixar as perguntas muito abertas, porque senão vocês começam ali a conversar, vão se desviar do assunto da entrevista e aí vai dar problema. Então, para realizar uma entrevista eficiente, siga essas recomendações. Pessoal, essas recomendações aqui, eu vou passar a proposta de produção de texto para vocês. E aí, antes de vocês começarem a produção de texto, vocês voltem aqui nessa página e dá uma lidinha aqui, tá bom? Então, vamos lá. Entrevista e conversa são a mesma coisa? A entrevista, o momento que eu estou fazendo as perguntas ali para a pessoa, e uma conversa, igual a gente está aqui, ó, é a mesma coisa? É muito importante saber distinguir, então, essa conversa da entrevista. Elas não são a mesma coisa. Na conversa, a gente já sabe exatamente quem são os participantes, né? E eles aí vão alternar na função de locutor e de interlocutor. Então, o que acontece? Na conversa, eu vou estar conversando aqui com a pessoa e pode ser variados assuntos sobre qualquer coisa a gente vai conversando. Então, um assunto vai puxando o outro. Na entrevista, o número de interlocutores ali na revista, então, quando eu estou falando interlocutores, são os falantes, tá? O número desses falantes, ele vai variar, tá? Ok? Outra diferença importante está no grau de importância que se dá a quem fala. Por quê? Quem está fazendo a pergunta não tem tanta importância como quem está respondendo, tá? Então, em um bate-papo, os turnos das falas são frequentemente quebrados e a opinião de todos tem o mesmo valor. Na entrevista, há uma sequência a ser respeitada, formato pergunta e resposta. Então, no momento da conversa, eu estou aqui conversando com você, então a sua opinião e a minha opinião ela está sendo respeitada porque a gente está conversando ali, né? Então, estamos seguindo a linha de raciocínio. Então, a entrevista vai organizar ali os turnos de fala. Uma hora uma pergunta, uma hora uma resposta. Uma hora uma pergunta, uma hora uma resposta. Tá ok? Como escolher o meu entrevistado? Então, como escolher quem eu vou entrevistar? Escolher quem entrevistar é tão importante quanto selecionar as perguntas. Não há apenas um tipo de entrevista. Podemos estar interessados nos pontos de vista de nossos entrevistados. Ou mostrar um estilo de vida. Então, chamamos tipo de entrevista de informação, entrevista de perfil. Então, o tipo da entrevista seria o quê? Eu tenho que escolher aquele entrevistado que vai poder trazer alguma informação pertinente, alguma informação importante para as pessoas que vão ler. Uma opinião sobre algum tema ou uma experiência de vida, alguma coisa que vai trazer ali uma coisa importante para aquelas pessoas que vão estar lendo. Então, vamos lá. Resumindo, o conceito de entrevista. Então, a entrevista ela vai ser essa conversa entre duas pessoas. Então, quem vai ser essas duas pessoas, pessoal? Essas duas pessoas serão o entrevistador e o entrevistado. Então, o entrevistador é aquele que faz as perguntas e o entrevistado é aquele que responde as perguntas. O entrevistador, aquele que vai fazer as perguntas, precisa se informar antes, tá? Precisa se informar e vai informar também o público, as pessoas, sobre a forma de ser e a forma de pensar. Então, sobre a forma de ser e a forma de pensar de uma pessoa, de uma personalidade. Ou seja, quais são as suas declarações e as suas opiniões. Quais são, então, os tipos de entrevista? Eu tenho a entrevista narrativa, que foi o que eu falei para vocês, que eu posso ir colocando ali as perguntas e as respostas num texto corrido.
Ou eu posso fazer a entrevista ping-pong, né? Que é a mais comum, que é por meio de perguntas e respostas. Então, primeiro vem uma pergunta e logo depois vem a resposta. Ok? A estrutura. Então, como que eu vou fazer a minha entrevista? Primeiro, você vai colocar um título que consiga resumir o tema geral da entrevista. Tá? Então, você vai resumir aí o tema geral da entrevista no título. A introdução, você vai trazer na introdução, então, bem rapidinho ali, um resuminho sobre quem é o entrevistado, qual é o perfil do entrevistado, quais são as condições, aonde você está fazendo a entrevista, ok? O corpo da entrevista. Então, você vai apresentar a entrevista, ou seja, as perguntas ali, as respostas. Você pode apresentar no discurso direto ou no discurso indireto. Professor Vitor, o que é isso? Vamos lá, olha só. O discurso direto, olha aqui para cima, ó. O discurso direto é o quê? Eu pegar e colocar as respostas do meu entrevistado da mesma forma como ele disse. E aí eu vou usar as aspas. Então eu pego e coloco aqui: o que você pensa sobre água? Um exemplo. Aqui é a pergunta. Aí agora vem a resposta do meu entrevistado. Eu penso. E aí você vai colocar essa resposta dele entre aspas, mas você vai citar exatamente o que ele escreveu, colocando entre aspas. Isso a gente chama de discurso direto. No discurso indireto, já vai mudar. Eu vou colocar a resposta do meu entrevistado de acordo com as minhas palavras. Então eu coloco: ele disse que assim, 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 assado. E aí, nesse caso aqui, eu não vou precisar das aspas, tá ok? Então, o redator, ou seja, você que está escrevendo, vai integrar as respostas do entrevistado no texto. E aí você vai colocar aí com as suas próprias palavras o que foi que o entrevistado disse, tá ok? Conclusão. Então, na conclusão, você vai se despedir, né? Se despede do entrevistado, né? Dá uma saudação para o entrevistado. E aí você sintetiza tudo aquilo que foi discutido ali. Então, nessa entrevista, nós falamos sobre a água, sobre o uso da água e etc. Tá ok? E faz o agradecimento final. Beleza, pessoal? Planejamento. Então, para fazer a entrevista, a gente precisa primeiro planejar. Ou seja, defina o tema da entrevista, sobre o que você vai falar, sobre o que as perguntas vão tratar. Então, eu vou falar sobre água, vou falar sobre preconceito, vou falar sobre outra coisa. Então, você vai definir aí o tema, sobre o que você vai tratar na entrevista. Depois, você vai informar sobre o tema. Tem como você ir lá e fazer as perguntas para a pessoa sobre uma coisa que você não sabe, que você não conhece? Não, né? Então, se você definir o tema, primeiro você vai lá e vai pesquisar sobre o tema, ok? Sobre aquele tema ali que você vai perguntar, e depois você vai pesquisar sobre a vida e sobre a obra daquela pessoa que você vai entrevistar, o que que ela realizou, quem ela é, tá ok? Depois você vai elaborar as perguntas. Elabora as perguntas de acordo com o tema, né? Então, se você vai falar de água, você precisa elaborar perguntas de acordo com o tema água, ou sobre o tema preconceito, ou sobre educação, ou sobre escola, você que vai definir aí o tema, ok? Depois você tem que definir, depois das perguntas, os objetivos e quais são as expectativas que você espera de resposta daquele entrevistado. O meu objetivo da entrevista é informar as pessoas sobre isso. Então, você precisa fazer as perguntas e fazer a entrevista de uma maneira que, quando você chegue no final da entrevista, todas as respostas que você tenha recebido, você tenha conseguido atingir o seu objetivo. Ok? Galerinha do sexto ano, belezinha? Todo mundo entendendo? Então, as regras da elaboração. Primeiro, a gente vai construir, então, as perguntas variadas, não podem ser perguntas iguais, obviamente, tá? Então, o que você pensa de... E aí você pode ir alternando entre as perguntas abertas, né? O que você pensa de deixar a pessoa expressar a opinião dela e perguntas fechadas. Você gosta disso? Você gosta daquilo? Então que a pessoa tem que responder só sim ou não e explicar por quê. Então isso aí seria uma pergunta fechada. E tem que adequar também as perguntas ao entrevistado, né? Ou seja, tem que adequar a personalidade dele, ao nível etário. Quando eu falo nível etário, a idade, ok? Então, você tem que adequar as perguntas à idade da pessoa. Não adianta eu ir lá e fazer
perguntas para uma pessoa de 8 anos sobre política, que ela vai entender muito pouco. Então, você precisa adequar tanto o tema quanto as perguntas ao nível etário daquela pessoa ali, ok? A apresentação gráfica, gente. Quando a gente terminar, então, de fazer a nossa entrevista, como a gente vai escrever ela lá, como a gente vai fazer a transcrição dela. Você vai colocar as perguntas da pessoa realçada em negrito. Isso apenas se você for fazer a entrevista digitada, ok? Digitada. Se você não for fazer a entrevista digitada, você vai fazer o quê? Você vai usar duas cores, ok? Se você for fazer manuscrito. Então, se você for fazer a entrevista manuscrito, que é o que vocês vão fazer no caderno de redação, vocês podem usar duas cores, usando sempre azul ou preto. Então, alterna entre azul e preto. Usa o preto para as perguntas e usa azul para a resposta, ok? A primeira pergunta é antecedida do nome nome por extenso do entrevistador. Então, você vai colocar como? Você vai colocar, por exemplo, vamos supor que a Giovana vai fazer as perguntas. Então, você vai colocar aqui, Giovana, 2 pontos, e faz a pergunta. Ok? E a resposta também tem que trazer o quê? O primeiro nome do entrevistado. Então, você coloca aqui fulano, que é o entrevistado, e a resposta. Isso só precisa acontecer na primeira pergunta e na primeira resposta. No seguinte, você não precisa colocar, porque a pessoa já sabe quem é o entrevistador e quem é o entrevistado. Ok, pessoal? Então, essa aí foi a nossa aula de hoje, nossa aula sobre entrevista. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para poder vocês fazerem o download da atividade, ok? Que vocês deverão fazer aí no caderno de redação, na folha de rascunho. Não se esqueçam de fazer todas essas produções de texto, tá, pessoal? Quando a gente voltar aí para nossas atividades presenciais lá na escola, todas essas redações serão corrigidas, ok? E elas deverão estar no portfólio. Pessoal, um grande abraço. Tchau, tchau.